Renovação. Do livro Os Prazeres da Alma. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. Ressonância vem do latim, ressonantia, aquilo que ressoa, que faz eco, que retumba. É um fenômeno físico que ocorre pela propagação de ondas sonoras em todas as direções. Pode começar uma alteração mecânica qualquer, uma janela que bate, uma voz aguda, o bater de palmas ou tocar de uma tecla de piano. Essas ondas em movimento é que são ouvidas, é a ressonância. Eu lembro bem da sua palestra, Ismael, que você fala como é que chama aquele aparelho? O diapasão. Diapasão. Eu adoro ressonância. É bem bacana, né? Já falando de ressonância aqui, já... É. Então, o que a gente está reverberando, né? O que a gente está pensando, o que a gente está atraindo para a gente, o que a gente está desejando ao outro, né? Entretanto, os sons jamais procedem aleatoriamente, pois obedecem a certas leis imutáveis da natureza. Quando passamos por um intenso vale ou por um penhasco, por exemplo, emitimos um ruído qualquer. Um ricochete da onda sonora faz com que ele seja claramente percebido como um sinal distinto do transmitido originalmente. O ruído das trovoadas das montanhas é uma sequência de reflexos que ecoam, constituindo o fenômeno denominado reverberação. A harmonia ou desequilíbrio no ambiente familiar é, na verdade, uma ressonância ou reverberação pessoal ou coletiva, resultante das atividades mentais do eu, individual ou grupal, que forma o clima energético da moradia. Os momentos infelizes que vivenciamos com os nossos familiares, são aprendizagens que necessitam ser assimiladas em nosso universo interior. Segundo o exímio escritor francês Voltaire, o caso nada mais é do que a causa ignorada de um efeito desconhecido. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física. Transmitem também uma semelhança moral? Não. Uma vez que tem a alma ou espíritos diferentes, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. Interessante isso aqui, né? E eu pensava que refletia. Uma coisa para a gente refletir. Da mesma forma que não podemos protestar ou lutar contra os ecos que ressoam pelo efeito de nossos próprios ruídos ou palavras, igualmente não devemos ralhar com as pessoas ou fatos da vida doméstica, pois são somente reflexos da realidade interior, atraídos e materializados pelo nosso estado de consciência. Enorme é a aflição daqueles que não sabem que criam aquilo que vivem, já que se sentem potentes nas mãos de uma força que não compreendem. No entanto, quase todos nós fazemos exatamente isso em nosso cotidiano. Lutamos e discutimos contra as ocorrências, os comportamentos e atos externos
em nosso ambiente social ou domiciliar, sem nunca nos voltarmos para dentro de nós mesmos, perguntando-nos onde está a verdadeira raiz do conflito. O sábio observa os acontecimentos como quem olha para o espelho. Nossa realidade reflete aquilo que somos. Ninguém em sã consciência brigaria com o próprio eco, pois estaria, na realidade, lutando contra si mesmo. Ao fazermos esse jogo imaturo, tomamos para nós uma luta inglória, em que não há vencedores, apenas vencidos. Quem deveríamos derrotar numa batalha em que escutamos apenas a própria voz ecoando? Indivíduos de uma mesma família precisam perceber seu poder de ação na atmosfera energética familiar, analisando os atos e atitudes vivenciados no dia a dia, como se estivessem expostos numa vitrine. A partir dessa observação, cabe-lhes alterar comportamentos inadequados e rever posturas de inflexibilidade. A providência divina nos ensina autorresponsabilidade aliada à renovação. Ela tem seus próprios critérios e age dentro das leis imutáveis da vida, não se ajustando aos caprichosos padrões impostos pela sociedade. Nossos atos e atitudes escrevem nosso destino. Nós somos responsáveis pela parentela que temos e pela forma como convivemos com ela. Ao se renovar, o homem transformará o mundo. Não devemos voltar nossa atenção para modificar as coisas de fora, mas para aprimorar ou despertar as coisas da nossa intimidade. É antigo hábito que desenvolvemos de procurar no mundo exterior uma desculpa para tudo o que ocorre de negativo em nossa existência. Culpar os outros pelo que nos acontece é cultivar a ilusão de que não somos nós que atraímos nossos conflitos e dificuldades. É preciso entender que as energias mentais que irradiamos são responsáveis por tudo que atraímos em nossa vida. Devemos assumir essa responsabilidade perante a própria existência. A aprendizagem é nossa e ninguém poderá fazê-la por nós. Assim como nós não poderemos fazê-la pelos outros. Quanto mais depressa aprendermos isso, menos sofreremos e mais rápido encontraremos harmonia no lar. Criamos uma lista enorme de culpados, aos quais atribuímos a responsabilidade pelo nosso destino infeliz. Desajustes da família atual, erros das vidas passadas, ações doentias de espíritos perturbadores. Acreditamos, enfim, que somos vítimas indefesas e impotentes de tudo e de todos. A teoria da culpa encontrou uma imensa massa de adeptos nos dias atuais. De onde provém as semelhanças morais que existem, algumas vezes entre pais e filhos? São espíritos simpáticos atraídos pela semelhança de suas tendências. No processo reencarnatório, os espíritos são atraídos pela semelhança de suas tendências. Portanto, é o nosso reino interior que atrai aqueles que serão nossos familiares,
criaturas com específica estrutura íntima e valores ajustados a um determinado padrão evolutivo. Nelas encontraremos apoio para aprimorar nossas capacidades e estímulo para despertar nossas habilidades e possibilidades inatas. As semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre pais e filhos, são tipos de mentalidade que se identificam por suas conquistas ou carências, a fim de se reorganizarem interiormente ou continuarem o despertar dos potenciais adormecidos da alma. Em muitos casos, não se conheceram em outra existência, mas se unem por possuírem as mesmas inclinações, os mesmos conflitos, hábitos, vocações, valores e desajustes psicológicos. Todavia, seja qual for o tipo de união, a relação que se estabelece entre eles é para que vençam a si mesmos, reajustem as dificuldades mentais, emocionais e sentimentais e prossigam efetuando a renovação da própria alma. Questão 207. Os pais transmitem frequentemente aos filhos uma semelhança física? Transmitem também uma semelhança moral? Não, uma vez que têm alma ou espírito diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças não há senão consanguinidade. De onde provém as semelhanças morais que existem, algumas vezes, entre pais e filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela semelhança de suas tendências. Vocês querem que continuem? Silvio? Não. Renovação. Não. Você quer falar, Silvio? Eu sei que você quer falar também, pode primeiro. Não, que essa renovação, né, a gente pode muito bem substituir por reforma íntima, né? E, na verdade, ele fala renovação, a renovação de cada um, né, do nosso ser, do nosso espírito, e ele descreve praticamente um tratado, né, de sugestões para que a gente comece a buscar, de fato, a nossa reforma íntima. E no meio ele vai colocando alguns outros pontos, como esse da hereditariedade física, mas não espiritual, porque um espírito não pode descender do outro, porque são coisas individuais que não foram criados. Um espírito não é criado a partir do outro, ele é criado num movimento muito mais alto, né, que envolve a própria essência da criação do universo. Mas, assim, e tem muito a ver até com o que a gente falou do início, né? Aquela primeira frase, né? Que você está sempre em contato, que o Rômulo até lembrou, quando dorme, você encontra. Ele lembra bem essa parte aqui, quando ele fala que as semelhanças, né, entre, digamos assim, caráter, né, de pais e filhos é por sintonia, né, por aquilo que a gente gosta. E isso nos envolve frequentemente e praticamente sempre, né, quando a gente se desdobra. A gente tem a tendência a ir buscar o ambiente em que a gente está reverberando. Então, se a gente está desequilibrado durante um sono, a gente pode acabar num meio, no mundo espiritual, um pouco desequilibrado. Se a gente está equilibrado também, a gente tem mais facilidade de encontrar um meio que esteja mais equilibrado. Isso não quer dizer absolutamente que os nossos mentores, né, os nossos espíritos mais ligados, não nos acompanhem nessas jornadas por um caminho mais tortuoso ou não. Eles estão sempre ali, mas eles não conseguem, muitas vezes, interferir
naquela reverberação, naqueles pensamentos que estão sacudindo a nossa mente e estão fazendo vibrar as energias ao nosso redor. Então, é tudo uma questão de sintonia. A gente se modifica para que a sintonia ao nosso redor, as energias que a gente emana, se modifiquem também. E assim a gente modifica os espíritos que se ligam a nós e que caminham junto com a gente. Sim. Eu ia falar bem esse ponto mesmo que você foi colocando, Silvio. Que esse texto está muito ligado com os assuntos do mentomagnetismo. E quando eu vi o título Renovação e vi ele conversando inicialmente sobre o processo da propagação das ondas sonoras, da ressonância, né? Ressonância, então é isso, quando vem uma onda em determinada frequência, se tem uma outra estrutura que ela vibra naquela mesma frequência, ela passa a vibrar também, sabe? Então esse é o processo de ressonância, né? Então uma corda de violão, se você toca, se tiver uma outra que tá ali, a gente chama uma frequência natural, naquela mesma frequência, ela passa também a ressoar, né? Ela passa a tocar, que é a mesma coisa que sintonia, né? Então na parte de ondulatória a gente trabalha muito, e eu adorei quando ele entrou na parte do eco, porque quando, né, a gente emite determinada frequência, devido aos nossos padrões mentais, devido aos nossos comportamentos, aquilo está se irradiando mesmo, está se irradiando e vai reverberando, e vai ressoando com outras estruturas afins. Por isso que a gente vai entrando em sintonia com correntes de pensamentos, com espíritos, com locais que tenham aquela vibrações por sintonia, que por sinal ele passa a vibrar e também emite a sua vibração, e isso vai criando ali uma conexão entre essas estruturas. E eu achei muito legal porque ele ligou essa ideia com a questão da renovação, que é o seguinte: então, o que nós vibramos devido aos nossos né, na nossa estrutura mental, emocional, nossas ações, elas irradiam e por lei, né, ele segue leis, vai ter o retorno. Então, ele colocou aqui a ideia da renovação prestar atenção no que estamos, o que estamos vivenciando, o que estamos atraindo, porque ali ele fala, né, não é criticar, tal coisa aconteceu, porque ali é o próprio eco das nossas estruturas internas, né? Então ele colocou ali uma questão fantástica. Quem é que discute com o eco? Não tem vencedor, porque se for responder o eco, vai dar de novo, e aí fica nessa, só tem vencidos. Então, é começarmos a compreender que esse retorno, esse eco, é o retorno de nossas próprias estruturas internas, e a partir daí é o trabalho de se melhorar, buscando padrões, vibrações mais belas, mais harmônicas com a lei. Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Pois é, juntando o que vocês dois falaram, pode dizer, Silvio. Não, pode falar, já falei uma vez, fala aí. Então, o que nós estamos reverberando? Então, por isso, eu acho, na minha visão, né, muito importante a mentalização, a oração, de manhã cedo e ao deitar. Ao começar o dia, né? Se você começa o dia, já acorda em cima da hora, todo atrapalhado e não sei o quê, você não sintoniza. Pegando um pouquinho do Ismael, essa de onda, né? Eu vou pegar um exemplo de um rádio, né? O rádio vai... Você não existe mais hoje, né? É tudo digital, mas antigamente você via qualquer botãozinho assim, ia regulando as ondas, né? Ia chiando até chegar numa vibração correta, na onda correta para pegar aquela estação. Então, que estação que a gente está conectando, né? O alto, ao acordar de manhã cedo, fazendo exercício, a meditação, a oração, é tão importante conversar com nossos mentores espirituais. Eu acho muito importante, assim, tanto de manhã cedinho, como
ao anoitecer, antes de pegar no sono, né? Isso me faz uma diferença tão grande, gente. O meu dia é diferente. O dia que eu acordo atrasado, não sei o quê, que não dá tempo de ajustar o rádio, essas ondas, é tudo atrapalhado. E à noite, se você não faz aquele ajuste da sintonia com uma entidade superior, o que acontece? Também é uma noite conturbada. É diferente, né? Então, eu acho que é o Nino que o Ismael falou e o Silvio. Pode dizer, Diva, vai. Não, eu só ia falar que uma coisa que é interessante, que eu achei também do texto, essa coisa do interior e para o exterior, né? Da gente ficar olhando e culpando do lado de fora e não olhar para o lado de dentro. E aí eu fiquei pensando assim no ser humano, né? Que nós seres humanos só assim, a gente sempre culpa o exterior, né? E tudo. E uma das coisas que sempre me chamou a atenção é o ser humano. Ele levou suas naves espaciais, tudo para fora do planeta, né? E a gente conhece pouco os nossos mares, as profundidades dos nossos mares, as profundidades do planeta Terra. A gente não vê tanta pesquisa dentro dessas profundidades, né? Que são que de repente, às vezes, eles, tem um bicho que vive, sei lá, quilômetros e quilômetros, não sei, um ser assim, assado, e a gente não busca, no micro e no macro, né, no ser humano individual e no total, a gente às vezes busca lá fora e não olha aqui dentro do planeta Terra, da Mãe Terra, como que é a Mãe Terra lá dentro, como é esse lugar que a gente vive, e a gente fica nessa coisa do externo. E, ao mesmo tempo, depois eu fiquei pensando assim, gente, como que tudo é tão perfeito, né? E como que Deus nos colocou aqui, ele tem um cuidado com a gente, no sentido de que a gente, são muitas coisas que acontecem, mas, assim, são poucas, ele exige pouco da gente, vamos dizer assim, porque muitas coisas já estão ali colocadas, é como se ele nos desse. Vamos ver se eu vou conseguir entender, mostrar para vocês o que eu estou entendendo. Eles não colocam num local em que a gente não tem que dar saltos grandes, é pequenininho, só que a gente imagina sempre de ser o cara melhor do mundo. Não é essa a exigência. A exigência é muito pequena, é da gente olhar para a gente, é da gente fazer Deus é muito bom com a gente. É a gente que fica querendo, viajando demais, para o externo, para fora, para tudo. E essa porque quando falava também desse negócio de hereditariedade de tudo, quando a gente olha, é tanta coisa que acontece e que mexe com a gente, né, com o ser humano, que a gente pode sim mudar, mas a exigência é pouquinha, ela não é grande uma exigência. Não sei se eu estou conseguindo me explicar. É isso. O que me chamou a atenção também é, numa parte do texto, que até lembrou um exemplo que o Ismael já deu algumas vezes, da ressonância do diapasão, que isso é exatamente o que a gente busca fazer, nos tornarmos um diapasão, para vibrar, para atingir a frequência de quem está do lado, para ele começar a vibrar também, a gente em sequência. Isso é a essência do nosso encontro aqui. E é por isso que a espiritualidade diz para a gente permanecer nesse estado 24 horas por dia, para a gente não se transformar aquela coisa antiga, né, do católico que ia à missa. Então, ele era super católico enquanto estava na missa. Mas quando ele saía da missa, ele virava, digamos assim, um cidadão comum e se entregava a tudo que vinha externamente dele. Então, é uma lembrança que a espiritualidade está fazendo. A gente tem que fazer isso 24 horas por dia. Por quê? Porque não adianta eu vibrar num momento e depois que eu saio dali, eu me entregar às vicissitudes do mundo ao meu redor. Eu tenho que estar 24 horas por dia ligado, atento, vigilante e irradiando, para que o diapasão esteja sempre vibrando e permitindo que outros continuem captando também. Porque se eu faço isso
só em determinado momento, eu faço isso naquele momento, mas nos outros eu baixo a guarda. E quando eu baixo a guarda, eu deixo de funcionar da forma que eu tinha que fazer. E eu perco a oportunidade de permitir que outros diapasões que eu cruze pelo caminho entrem na sintonia e vibrem também. Diga, Ana. Oi. Tem uma experiência bem dentro disso que o Silvio falou agora, do Dr. Masaru Emoto. Primeiro, ele fez as fotos da água, né? Que essa é uma bem conhecida. Mas ele fez uma experiência com o arroz cozido. Então, ele pôs em 3 potes o arroz cozido. Para um, ele só falou para ver a força que tem a palavra, né? Para um, falou palavras boas. Para outro, falou palavras negativas de ódio. E o outro foi ignorado. Foi guardado. 20 dias depois, o guardado estava podríssimo. O que foi falado coisas ruins estava podre e o que foi falado coisas boas estava intacto. E ele falou assim, uma vez, a gente fez uma experiência aqui com a minha filha e ela falava todo dia para ele, o arroz está até hoje lá, o bom tá bom e o ruim, só que eu esqueci do ignorado, mas o ruim tá lá podre faz 1 ano. É inacreditável. E é isso aí, né? A ressonância do que a gente pensa, inclusive, né? pensar, Daí a sentir, importância, agir. né? Incrível. E que experimento fantástico, hein, para fazer com as crianças. É. Olha só como isso fica marcado. Eu tenho no meu consultório ali, que eu faço as terapias integrativas, qualquer pessoa que olha assim, diz, eu não... É muito impactante. Eu me surpreendo com os adultos também olhando assim. É impressionante. Não, e tem aquele que chega para você, tu trocou esse arroz, não trocou, não? É bem isso. E daí ela pôs palavras assim, meio inocente, né? Ela pôs idiota no ruim, não usou palavras mais... E é incrível a diferença. E no outro, amor, amizade. Foi bem legal.